Olá, o TV é Ciência já está no ar. Você saberia me dizer o que é obesidade? Quando uma pessoa pode ser considerada obesa? Quando ela é bem gorda, né? É quando ela está gorda, né? Apresentando uma gordura, fortinha. Acredito que é isso, né? Eu não sei te explicar sobre isso aí, né? Não tenho um conhecimento, no caso. Eu acredito que no ponto que a pessoa não consiga mais viver bem, nem fazer um exercício físico, né? Eu acho que isso já é consequência da obesidade, sim. Eu acho que é quando a pessoa está bem acima do peso, bem gorda. Acho que é isso. Hoje, quase a metade da população brasileira está acima do peso ideal. E cerca de 10% das crianças são obesas. Logo, nosso país, que até pouco tempo atrás sofria com a desnutrição infantil. No TV A Ciência de hoje, nós vamos ficar sabendo um pouco mais sobre o que é obesidade e como são realizados os exames para se verificar se a pessoa está acima do peso ideal. Qual a melhor dieta para se evitar o sobrepeso? E ainda, vamos dar dicas de como oferecer uma boa alimentação às crianças para que elas, no futuro, sejam adultos saudáveis. Então, o que é obesidade mesmo? Obesidade pode ser definida como excesso de gordura no organismo, e estudos demonstram que metade da população brasileira está com sobrepeso. A genética, ou seja, a hereditariedade e o comportamento no dia a dia, como alimentação e exercícios físicos, são os principais fatores que interferem na obesidade. Vários são os fatores que estão associados ao aumento do peso dos indivíduos, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, relacionados à qualidade, à quantidade da alimentação e atividade física. Porém, nós podemos dizer que o ambiente ele é um ambiente muito propício para o ganho de peso, né? Alguns autores já chamam esse ambiente que nós vivemos hoje um ambiente obesogênico. Ambiente que leva os indivíduos a comerem maior quantidade, pior qualidade, né? Mais gordura, mais açúcar, mais sal, e também leva os indivíduos a se exercitarem menos, fazer menos atividade física, né? Então, o ambiente obesogênico é aquele que você vai a uma festa, só tem refrigerante, salgadinhos fritos, né? O seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, mas também nos domicílios, né? A pesquisa recente do IBGE mostrou que 35% dos indivíduos fazem suas refeições fora de casa, né? Pelo menos uma refeição por dia. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas fazem suas refeições, ou grande parte das suas refeições, nas suas próprias casas. E é exatamente nesse momento que as pessoas consomem realmente mais do que deveriam, né? O excesso de peso ou obesidade pode provocar doenças como a diabetes e problemas cardiovasculares. A hipertensão ainda é uma doença que a gente não sabe a causa dela. O que nós sabemos é o seguinte, que ela é uma doença, a gente chama complexa, porque ela depende tanto de fatores genéticos, ou seja, fatores que você herda dos seus pais, como de hábitos ligados ao estilo de vida. Então, mais ou menos 50% da determinação da pressão a gente considera que é de natureza genética. Isso é muito importante, porque indivíduos que têm, jovens, por exemplo, normotensos, pressão normal, mas que tenham pessoas na família, pais, avós, tios, que têm pressão alta, eles têm que ficar mais vigilantes, porque eles têm um fator genético importante. E o segundo são os fatores ligados ao estilo de vida. O principal deles é a obesidade, o consumo excessivo de sal. O sal sempre faz o nosso corpo reter água e, com isso, ter uma volemia, mais volume de sangue dentro dos vasos, e isso faz a pressão aumentar, que são os dois principais fatores que vão levar ao aparecimento da hipertensão. A obesidade abdominal, ela tem de fato,
leva a diabetes. Então, essa ideia que comer açúcar leva a diabetes, não. Quer dizer, um fator de risco dos mais importantes é o excesso de peso e quando essa gordura estava depositada no nível do abdômen, tá? Além disso, as doenças cardiovasculares. O aumento da pressão arterial, ela está diretamente relacionada à gordura abdominal, ao excesso da gordura abdominal. Alguns tipos de câncer também, doenças hepáticas, enfim, como tratar o indivíduo que já está obeso, né? Provavelmente esse indivíduo que já está obeso, ele já passou por diversas dietas, né? Ele já tentou reduzir a gordura, ele já tentou reduzir o açúcar, o valor calórico, as dietas já foram valor calórico muito baixo e que agora ele não tem muita opção para isso. Então, tratar a obesidade utilizando esses métodos tradicionais, que é dieta e atividade física, depende muito do indivíduo, depende... De cada situação. Depende, mas principalmente depende dele mudar a vida dele completamente e que isso não é uma tarefa fácil, né? Então, tem sido utilizados alguns medicamentos para redução do apetite, o que eu, né, como profissional de saúde, trabalhando na área da promoção, prevenção, né, de doenças, vou dizer que não seria a alternativa mais adequada, porque ele vai perder peso e depois ele vai voltar a ganhar. Então, sustentar a perda de peso, como havia lhe falado, é realmente uma situação que a medicação ela não vai resolver, né? E também as cirurgias, né? A cirurgia bariátrica, ela vem também sendo utilizada para obesos, né? Indivíduos obesos, quando ele já se encontra com níveis alterados de colesterol, triglicerídeos, então basta apenas ter um IMC acima de 35, né? Agora, quando o indivíduo não apresenta ainda essas consequências, né, do excesso de peso e se encontra com IMC acima de 40, então é indicada a cirurgia bariátrica. É através de exame antropométrico que os especialistas ficam sabendo se a pessoa é ou não obesa. O exame antropométrico ele é baseado na medida da altura e na pesagem, né? E aí nós vamos então encontrar o índice de massa corporal. Esse seria um procedimento mais simples, onde nós já poderíamos ter uma ideia, né, do excesso de peso. E depois nós podemos utilizar um aparelho para fazer a medida das dobras cutâneas, né? Então nós estamos aí medindo o ponto médio do braço para identificar o local onde será feita a medida da dobra cutânea. Um aparelho adipômetro, que nós podemos utilizar várias medidas, né, no corpo e utilizar uma equação para chegar a um percentual de gordura. Essa então é a medida da cintura. Como pode observar, tem um local exato para fazer essa medida e também podemos ter uma avaliação da obesidade abdominal. Então, esses são os procedimentos mais comuns, básicos para fazer a avaliação, né? Então, existe uma correlação alta entre aumento de peso e aumento da gordura corporal. Então, com essa ideia, nós podemos dizer que o índice de massa corporal ele daria uma ideia muito boa para a gente se o indivíduo se encontra em excesso de massa gorda, né? Os nutricionistas são os profissionais responsáveis pela elaboração de uma dieta saudável. A nutrição é uma importante ferramenta no tratamento da obesidade, né? É importante que as pessoas elas tenham uma dieta balanceada, né? O que seria uma dieta balanceada? Com todos os nutrientes necessários para a saúde do indivíduo,
né, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e minerais em quantidades adequadas, fracionadas durante o dia. Junto com outros hábitos de vida, com a prática regular de atividade física, a nutrição vem potencializar essa perda de peso esperada num tratamento da obesidade, né? Então, o ideal é a pessoa ter uma dieta balanceada, normalmente hipocalórica, uma baixa ingestão alimentar, mas balanceada, o que normalmente algumas pessoas se enganam, né? Tem-se o mito de que cortando alguns nutrientes, principalmente os carboidratos, os pães, as massas, o arroz, o feijão, se consegue atingir esse objetivo de perda de peso. E o custo disso é muito alto para o organismo. Então, o ideal é manter uma dieta equilibrada, né, com o arroz, o feijão, verduras, legumes, frutas, bem fracionada durante o dia e individualizada. Isso é muito importante a gente frisar, que o processo de emagrecimento ele deve seguir um acompanhamento, né, nutricional individualizado, porque cada pessoa tem uma necessidade calórica diferente, tem hábitos de vida diferentes. Importante é fazer a refeição fracionada, com pequenos volumes, várias vezes ao dia, né? A gente recomenda normalmente de 3 em 3 horas, mas isso pode variar de indivíduo para indivíduo. E ter uma dieta variada, né? Então, ingerir verduras, frutas, legumes, o carboidrato, se possível o integral, o feijão. Então, esses alimentos, eles realmente não tem como a gente fugir disso, né? As pessoas às vezes esperam fórmulas milagrosas, mas se você fizer, né, esse tipo de alimentação com o iogurte, o leite, né, os desnatados, né, você consegue prevenir e ter uma vida mais saudável. Nós vimos que os fatores hereditários, aliados ao comportamento sedentário das pessoas, que ainda se alimentam mal, sem uma dieta balanceada e saudável, são as principais causas da obesidade. Nas clínicas e centros de pesquisas, exames são realizados, como medidas do abdômen e de dobras cutâneas. E em busca do corpo perfeito e saudável, muitas pessoas têm recorrido até a intervenções cirúrgicas, como as operações bariátricas. Mas isso a gente fica sabendo logo depois do intervalo. Fique aí que a gente volta já já com mais novidades.